Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou criar uma classe de teste só para verificar se isso aqui tá funcionando. Deixa eu ver, tem alguém falando alguma coisa aqui. Como assim, passar em cima do arroba data? Eu acho que ele tá dizendo do mouse, passar o mouse, né, em cima do arroba data pra ver. Não, aí ele vai... Não, ele já deveria ter criado os métodos aqui, já deveria aparecer aqui no outline da Aqueles classe. 3 pontinhos do outline não tem como atualizar, não? Uma coisa? Não. Ele deveria estar aparecendo aqui, os métodos. Enfim, acho que é minha inabilidade ainda com essa ideia aqui para programar em Java. Mas o fato de ele não estar exibindo aqui na IDE não quer dizer que nosso código vai funcionar. Se a gente executar isso lá no terminal, vai funcionar tranquilo. Eu só vou criar aqui uma classe de teste para a gente poder testar essa classe de usuário que foi criada aqui, né? Então, os nossos testes ficam aqui em source, teste, Java, e aí você entra dentro do pacote com o exemplo demo, e aqui dentro ficam as classes de teste. Eu vou criar aqui uma classe chamada usuário teste. Usuário testes.java. Agora eu vou ter que digitar todo aquele negócio na mão, né? Vamos ver. Definir aqui o pacote da classe. Vou criar agora um método de teste. Vou colocar a anotação @teste para que o meio para fazer a integração. Talvez seja isso. Acho que é alguma extensão do Lombok mesmo. Eu achei que eu já tinha baixado isso aqui. Ela não estava instalada. Já tem alguém gravando já, tá? Bom, agora funcionou aqui. Foi o quê? Foi a extensão mesmo. Eu estava usando a outra máquina e achei que eu já tinha instalado a extensão do Lombok nessa aqui. Agora sim, quando a gente vem aqui para nossa classe usuário, que ela tem esses dois atributos, nome e e-mail, só o fato de adicionar esse @data aqui no início da classe, ele já cria uma série de métodos. Aqui ele criou aqui, ó, getMail, getNome, setMail, setNome, tá tudo aqui os métodos. Se você olhar aqui nesse outline, você vai ver que todos os métodos que foram criados para a classe estão aqui. Apesar de a classe em si não ter os métodos de fato escritos aqui. Então é aí que o Lombok ajuda bastante. Então ele deixa a sua classe menos poluída, você coloca nela só o que é essencial mesmo. E aí você usa algumas anotações. Tem uma série de anotações, depois vocês podem dar uma olhada lá na documentação do Lombok. Você pode criar, por exemplo, um getter só para um determinado atributo, ao invés de usar o @data para ele criar os getters para todos os atributos, você poderia colocar aqui o getter. E aí ele criaria um get só para o atributo nome. Mas como a gente quer criar para tudo, coloca o @data, que ele já vai criar construtor, vai criar
Todos esses métodos que ele tem aqui, o equals, hashcode, o toString, tudo isso ele já cria automaticamente. Então eu vou remover esse getter daqui, que o próprio @data já faz isso. Então, voltando aqui para a nossa classe de teste, agora os métodos vão estar disponíveis aqui. Definir o e-mail também. Copiar isso aqui para poder testar. Você está testando se os métodos sets estão realmente funcionando, né? Exato. O que foi que eu fiz aqui? Eu instanciei um novo usuário e aí eu defini o nome e o e-mail para esse usuário. E executei esse método aqui, assert_equals, que vai verificar se o nome obtido através do getNome é igual ao nome que eu defini. Então, dessa forma, você consegue testar se os métodos de uma classe funcionam. É claro que para get e set é meio inútil isso, não tem nem muito sentido eu fazer um set nome e depois testar para ver se aquele nome foi setado. Geralmente esses métodos get e set não vão falhar, mas quando você faz um método mais complexo, por exemplo, você tem um método que soma dois números. Ele recebe A e B como parâmetros e retorna a soma. Então você escreve um método de teste para testar, para verificar se a soma que ele está retornando está correta. Então, se você passa, por exemplo, os parâmetros 3 e 5, você sabe que ele deve retornar 8 como resultado. Então você verifica, você utiliza o método para verificar se 8 é igual ao resultado do método. Enfim, tem diversas situações onde você pode usar classes de teste para testar automaticamente uma aplicação. Aqui a gente criou uma bem simples só para setar nome e e-mail e verificar se foi setado mesmo. Eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente executar a aplicação e ver os testes funcionando. Está dando algum erro aqui, eu vou ver direito o que está acontecendo. Bom, deve estar dando algum erro aqui com a configuração do JPA. Deve ser porque a gente adicionou aquela dependência do JPA. Eu vou remover ela por enquanto, já que até agora a gente ainda não está fazendo acesso a banco de dados. Quando a gente precisar fazer acesso a banco, eu vou chegar aqui no POM e adicionar de novo essa dependência. Mas como o nosso projeto ainda não utiliza, eu vou remover para não ficar dando erro. Daqui a pouco eu vejo direito o que está acontecendo. Então já removi a dependência, eu vou executar de novo aqui. Vou executar aqui o Maven teste. Bom, agora foi. Ele
o Maven está aqui dizendo que ele executou 2 testes e que nenhum falhou. Os 2 passaram. Nenhuma falha, nenhum erro. Tudo ok. Então ele mostra o tempo de execução? Eu acho que sim. Se você for olhar aqui nesses logs, deve ter alguma informação aí. Eu não sei exatamente onde. Que a gente trabalhou com o Unit Test, PHP Unit Test, e ele mostra. E usamos o Python também, no framework. Provavelmente aqui nesses logs você vai encontrar alguns detalhes, porque eu estou meio perdido aqui na tela, não sei exatamente onde é que ele mostra isso, mas... Tranquilo. Ele deve ter essas informações e provavelmente devem ter extensões também para JUnit. Ele tem aqui Java Test Run e tal. Eu não vou instalar isso aqui agora porque eu não conheço ainda as extensões, mas provavelmente essas extensões vão dar um relatório visual para você. Você consegue ver ali uma lista dos testes que foram executados, quanto tempo levou cada um. Ótimo. Mas só para a gente pegar o conceito aqui, acho que já é suficiente aqui. E aí quanto mais testes você escrever para sua classe, melhor. Eu poderia escrever aqui mais outros métodos de teste para testar outras funcionalidades da classe usuário. No caso, a classe usuário que não tem muita funcionalidade, ela é bem simples. Ela basicamente tem 2 atributos com getters e setters. Entrada e verificando se aquelas entradas estão de acordo com o esperado. Bom, então, até que nossa aplicação está funcionando. Vamos criar aqui agora um serviço web para a gente já conseguir acessar nossa aplicação através de um navegador, fazer uma chamada HTTP. Então, eu vou aqui dentro do pacote onde estão as classes da nossa aplicação. Aqui tem a classe principal e a classe usuário que a gente acabou de criar. E lá embaixo ficam as classes de teste. Então, eu vou voltar aqui para o pacote principal e criar uma classe chamada usuário controller. Deixa eu preencher aqui as informações da classe. Nessa classe eu vou adicionar uma anotação que é REST Controller. Então, com essa anotação aqui, ela pertence ao pacote do Spring, né? Então, com essa anotação a gente vou criar um método, por exemplo, para cadastrar um novo usuário. Por enquanto, a nossa aplicação ainda não tem acesso a... Então, esse cadastrar usuário vai ser fake. Ele não vai, de fato, cadastrar usuário. Depois a gente cria a camada de banco, coloca tudo certinho. É só para a gente já ver os métodos HTTP funcionando. Criar aqui um método que retorna um usuário. Iago está perguntando se é nesse arquivo que a gente cria as rotas, então. Ele vai simplesmente retornar o usuário que ele recebeu. Como por enquanto a gente ainda não está fazendo acesso a banco de fato, eu não tenho o que fazer aqui. O que eu faria era pegar esse usuário e gravar. Enquanto eu vou simplesmente retornar ele aqui. E é aqui que eu faço o mapeamento das rotas.
Eu vou colocar com anotação @getMapping e passar como parâmetro aqui qual é o mapeamento que eu quero. Deixa eu ver se aqui no... Deixa eu ver se aqui eu posso fazer um mapeamento também. Bom. Eu fiz um mapeamento aqui para a própria classe para barra usuários. Então, todas as chamadas HTTP que chegarem para barra usuários, ele vai cair nesse usuário controller. Agora eu vou, ao invés de get mapping, eu coloquei errado aqui, não era para ser get mapping, é para ser post mapping. E no caso é para criar um novo usuário, então é uma chamada de post, ao invés de ser get. Get seria para você obter a lista de usuários, para obter os dados de um determinado usuário. Aí você faria um método get, mas como é para criar alguma coisa, um método post. Então toda vez que chegar uma chamada do tipo post em barra usuários, o nosso controller vai saber que é para executar esse método criar um novo. Agora eu vou criar aqui um get mapping para obter a lista de usuários. Mas o post mapping ali, ele só está retornando o usuário, não está errado. É porque eu pulei a parte de banco, acho que era melhor resolver logo essa parte de banco, né? Eu estava dando erro lá, eu queria deixar para depois, mas... vai ficar mais simples, porque senão vai ficar meio confuso mesmo essa explicação. Então eu vou deixar essa classe aqui de controller por enquanto, depois a gente volta para ela. Vamos lá resolver a parte de banco logo. Bom, eu acho que eu já sei até o que é, porque estava dando de banco de dados. Eu esqueci de adicionar uma dependência. Eu vou voltar lá no nosso repositório Maven, né? E pesquisar aqui por JPA. Eu vou adicionar essa dependência aqui, ó, Spring Boot Starter Data JPA. Que essa é uma biblioteca do próprio Spring Boot já com tudo que é necessário para você trabalhar com o JPA dentro da sua aplicação. JPA é Java Persistence API. No caso, é a camada de persistência do Java. Basta a gente copiar esse trecho de XML e colocar lá dentro. Isso para que você não precise lidar com as queries diretamente? Exato. Então, ao invés da gente escrever sentenças... Como é? Como é o nome de banco de dados? SQL. Ao invés O Composer tem isso, né? O Laravel lá, quando a gente está trabalhando com o framework Laravel, ele... JPA é um ORM? Isso, é um ORM. Para a gente poder fazer o mapeamento das nossas tabelas diretamente aqui na nossa... Então, ao invés da gente ter que criar uma tabela no banco, chamar do usuário, adicionar as colunas e tal, automaticamente o JPA vai reconhecer, ele vai pegar aqui nossa classe usuário e vai criar automaticamente essa tabela usuário lá dentro do banco com os atributos nome e e-mail. Então, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho aqui. Então, eu adicionei aqui essa dependência, né, do JPA. E vou adicionar mais uma dependência, que é o seguinte. Quando você for executar sua aplicação em ambiente de produção, você vai precisar ter um banco de dados de verdade instalado, né? Você vai precisar ter um banco e essa aplicação vai fazer acesso a esse banco de dados. Só que em ambiente de desenvolvimento, quando você está trabalhando na sua máquina, está programando e tal, fica
bem chato você ter que ficar instalando o banco de dados na sua máquina, você ter que ficar subindo o banco, criando tabelas e tal, é um processo que atrapalha muito o desenvolvimento. Então aqui existe uma dependência uma biblioteca chamada H2, que é um banco de dados que é executado em memória. Ou seja, ele não vai armazenar dados de verdade no seu HD. Ele só vai criar os dados em memória. Depois que a sua aplicação cair, esses dados vão ser perdidos. Mas, enquanto a gente está trabalhando em ambiente de desenvolvimento, não tem problema. É até interessante isso, né? Você não ter que ficar toda hora manipulando banco, tendência. Eu vou chegar aqui no POM e colocar. Vou tentar aqui. Então, essa biblioteca H2 vai fazer com que cada vez que nossa aplicação suba, ela crie uma instância de banco de dados em memória. E provavelmente é por isso que estava dando erro lá no início, porque ele não tinha, não estava conseguindo acessar nenhum banco de dados, porque claro, a gente não tinha feito não tinha subido aí nenhuma instância de banco, né? Vocês podem ver que aqui nessa dependência ele tem aqui ó, esse escopo teste. Isso quer dizer que essa dependência só vai ficar disponível para a aplicação durante a execução dos testes. Depois que você compilar seu projeto e for executar ele em ambiente de produção, essa dependência não vai estar mais disponível. Aí você vai precisar, de fato, ter uma instância de banco de dados de verdade. Então, com isso, acho que a gente já consegue executar a aplicação. Ah, tá, faltou mais uma coisa aqui, peraí. A gente só adicionou as dependências, né? Precisa criar ainda aqui um repositório. Vou criar uma nova classe aqui chamada usuário repository. Na verdade, isso não vai ser uma classe, vai ser uma interface. Então, ao invés de declarar aqui como public class, eu vou declarar como public interface. Deixa eu adicionar aqui o pacote, né? Essa interface vai estender de uma outra interface. No caso, a gente vai estender de uma interface que é do próprio Spring Boot. Só o fato de você criar uma interface que estende a partir de JPA Repository faltou uma coisa. Eu já volto para isso aqui. Eu vou lá na classe usuário de novo. Eu vou criar aqui um novo atributo chamado ID. Vai ser do tipo long ID. Só para a gente poder ter um ID para gravar os registros no banco de dados, cada registro com seu próprio ID, para não ter duplicidade, certo? E vou adicionar JPA. Dessa forma, o JPA vai saber que esse atributo ID representa o ID da tabela lá no banco de dados. O nome não precisa ser necessariamente ID, você pode colocar qualquer nome, você poderia usar, por exemplo, CPF como identificador do seu banco, né? O que eu não recomendo, é mais interessante você usar a ID mesmo, pelo menos nessa situação, né? Claro que vai depender de cada caso aí. Mas o importante aqui é você colocar essa anotação, @ID. Eu poderia dizer que o ID da minha classe é o e-mail, já se eu não quiser, por exemplo, que tenha duplicidade de e-mail. Poderia usar o próprio e-mail como ID. Mas a gente vai criar aqui um atributo ID mesmo, do tipo long, né? Vai ser um ID numérico. Cada usuário cadastrado vai receber um número de forma automática. Para que esse número seja gerado de forma automática, eu vou colocar aqui essa anotação generated value. Então, dessa forma, o JPA vai gerar um número automaticamente para cada novo usuário que foi inserido no banco de dados. Ele aí faz o auto-incremento, então.
Exato. Por padrão, o Generated Value vai fazer o auto-incremento. Tem outras formas também de gerar. E o ID Primary Key. Isso, Primary Key. Esse @ID já determina que vai ser o Primary Key da tabela. Vamos botar agora aqui para usuário repository. Eu preciso passar aqui dentro desses chaves aqui 2 tipos de dados. Um é o tipo de dado que eu estou usando para fazer o ID da nossa tabela, que no caso é long, né? Poderia ser string, poderia ser qualquer coisa, mas como a gente está usando long, vou colocar aqui long. E o tipo de dado que vai ser gravado no banco, que vai ser o usuário. Da nossa classe usuário, né? É isso mesmo. Não está aparecendo aqui a... Bom. Só o fato de eu ter criado aqui uma interface que estende JPA Repository, que é uma interface do próprio pacote Spring, eu já tenho uma forma de gravar registros no banco de dados, de recuperar, sem ter que escrever nada de SQL, sem ter que escrever nenhum método que faça, de fato, acesso ao banco, porque essa classe já vai me dar todos os métodos que eu preciso. Você pode também criar métodos a mais aqui, mas essa classe ela já vai ter métodos para você adicionar um novo registro, ele tem lá o método save, né, para você fazer isso, para você obter a lista de registros. Toda vez que ele receber uma chamada HTTP em /usuários, no caso, se essa chamada for um post, ele vai chamar o método criar. E aí, esse método vai receber um usuário como parâmetro e, ao invés de retornar o usuário, ele vai gravar essa informação que ele recebeu aqui no banco de dados. Eu vou adicionar aqui uma dependência dessa classe. Para poder... Onde foi que eu criei Ah, tá aqui o repositório. Vou colocar uma anotação aqui. Qual era a anotação mesmo? Faltou wired. Bom, eu coloquei aqui um atributo dentro dessa classe chamada repository, que vai ser o nosso repositório de usuários. É nesse repositório que a gente vai gravar todos os registros, vai recuperar os registros a partir daí. E esse auto-wired vai fazer com que o Spring Boot crie automaticamente uma instância dessa classe, desse repositório. Então, basta você declarar o repositório aqui dentro e colocar o auto-wired. Você não precisa inicializar isso aqui, você não precisa receber isso como parâmetro em nenhum método. Isso aqui já vai ser injetado de forma automática pelo Spring Boot. Então, tudo que eu tenho que fazer é usar esse objeto aqui dentro. Então, eu faço repository.save usuário. Eu acho que eu coloquei trocado isso aqui. Deveria ser usuário e depois como. É isso mesmo. Vou tirar o que não está sendo usado aqui. Bom, agora o nosso método criar recebe o usuário como parâmetro, salva esse usuário lá no repositório e retorna o usuário que acabou de ser criado. Agora a gente pode criar outros métodos aqui. É um método que retorna a lista com todos retorna a lista com todos os usuários. Esse método não vai receber parâmetro nenhum. E eu vou mapear esse método para um get mapping. Toda vez que nossa aplicação receber um get, uma chamada HTTP do tipo get em /usuários,
ele vai executar esse método aqui para retornar a lista com todos os usuários. Então, tudo que vai ter nesse método aqui é um return repository.findAll. Esse método findAll vai retornar a lista no banco de dados. Eu acabei importando o list aqui do pacote errado. É esse Java Util List aqui. Então, a gente já tem aí dois métodos, um método para criar e um método... Vou colocar em português, né, já que todos os métodos estão em português. Criar e listar os usuários. Agora, se você quiser criar um método para obter apenas um usuário, ao invés de todos, aí a gente vai criar um método que vai ser um get também, mas ele já vai receber um parâmetro, que vai ser o ID do usuário. Esse método vai retornar um usuário. Chama esse método aqui de obter, para ele obter apenas um usuário. E ele vai receber um parâmetro do tipo long ID. Vou mapear aqui com um get mapping. Só que dessa vez eu vou colocar aqui um barra e vou colocar entre chaves ID. A gente já vai ver por que eu coloquei isso aqui. Esse método aqui ele vai retornar lá do repositório find by ID. Então, usar esse método find by ID e passar esse ID como parâmetro. Bom, esse ponto .get no final é porque esse método find by ID ele não retorna somente um optional de usuário. Então, esse get vai ser para ele retornar o usuário que está dentro desse optional. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que é essa API de optional. Se vocês quiserem estudar isso mais a fundo, é bem interessante também para quem for trabalhar com Java no dia a dia. Mas, por enquanto aqui, basta a gente entender que esse método vai retornar um usuário a partir do ID. Eu coloquei esse para fazer parte do path. Ele vai ser computado. O que você vai passar aqui é o próprio ID do usuário. Então, quando você fizer uma chamada HTTP para barra usuários barra 2, ele vai retornar o usuário que o ID é 2. Só que é preciso adicionar uma anotação aqui nesse parâmetro. Deixa eu ver qual é o nome da anotação. Request param. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é path parameter, porque como você está passando sem ser nenhuma variável na URL. Path param. Não, mas não é essa anotação path param aqui. Poderia ser um... E do Spring não tem nenhuma. Senão ele teria aparecido. Eu acho que é request param mesmo. Vamos ver se tem alguma outra que poderia ser. Acho que é essa mesmo, request param. A ideia é que aqui a gente use apenas as anotações do pacote Spring. Se você usar alguma anotação aqui e ele importar direto de algum outro pacote, é porque você deve estar utilizando recursos mais avançados. Pode funcionar também, mas se você ficar usando só as anotações do próprio Spring, vai facilitar o trabalho. Então acho que a anotação é essa mesmo, request param. E aqui também faltou uma anotação, no caso, que é request body, se não me engano. Nesse caso aqui, no método criar,
esse usuário vai vir como request body, que vai ser o próprio corpo da requisição. Vão ser os dados do usuário que vai ser criado. Então aí a gente já tem 3 métodos. Um método para criar um usuário, um método para listar todos os usuários e um método para obter um usuário só a partir do ID. Esse método que está mapeado como post, que é o método de criar, e os outros dois como get. Sendo que o último aqui, o mapeamento de rota dele é diferente, porque ele precisa receber o ID para saber. Eu ver aí aqui Estou transmitindo aqui. Tá, tudo ok. Agora tá ok. Tudo não vai retornar nada. Então ele vai ser void, já que eu vou deletar um usuário, não teria o que retornar em seguida, né? Se você for criar uma aplicação com REST Controller, você pode fazer com que todos os métodos retornem detalhes do que foi feito. Então, ao invés de retornar void aqui, eu poderia retornar o status da requisição para dizer se ele deletou com sucesso, se falhou, se teve algum problema. Mas, para simplificar aqui agora, simplesmente a gente não vai retornar nada. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. Certo. Na hora de estender aqui aqui no repositório, esse long é o tipo de dado que está sendo usado para o ID da classe. Aqui você diz qual é o tipo de objeto que vai ser gravado no repositório e aqui o tipo de dado que está sendo usado para ser o ID. Eu não sei exatamente por que fizeram dessa forma, mas eu acho que o próprio Spring poderia detectar. Já que eu estou dizendo que eu vou gravar nesse repositório usuários, ele poderia acessar a classe usuário e saber que tem a anotação @id e identificar aquela do tipo long. Mas eu até imagino por que fizeram dessa forma, porque não teria como ficar em tempo de execução o tipo de dado. Mas é isso, quando você cria um repositório, você tem que dizer que tipo de objeto vai ser gravado e que tipo de dado é o ID desse objeto, que no caso é long. Poderia ser string, caso o ID aqui fosse e-mail, por exemplo. Ficou claro aí? Bom. Não. Essa identificação aqui desse tipo de dado é simplesmente para você dizer que tipo de dado é o ID dessa classe. No nosso caso, o ID, o atributo que está identificado aqui, é você repetir o que está dito aqui. Se o nosso ID é do tipo long, então você vai colocar aqui long. Só isso. Aí no mais você não precisa se preocupar com isso. Esse método aqui, por exemplo, o findById, que você passou o ID como parâmetro, ele recebe um long. Se você olhar aqui, o tipo de dado que ele recebe é long. Porque a gente definiu lá que o ID é long e na hora de fazer o extends da classe, você disse que o ID da classe é do tipo long. Se fosse string, esse método automaticamente seria... ele receberia um parâmetro do tipo string, e assim por diante. Isso aí é para ele saber que tipo de dado vai ser requisitado ao banco. Bom, voltando aqui para o nosso método que vai deletar o usuário. Então, se você quer deletar um usuário, você precisa passar o ID como parâmetro, né? E aqui a gente vai colocar aquela mesma anotação, @request param. E
eu vou mapear isso aqui para um delete mapping. Então, toda vez que a nossa classe receber uma chamada HTTP em barra usuários do tipo delete, aí ele vai deletar um usuário. Só que eu preciso mapear aqui também da mesma forma que foi feito aqui para barra ID. Eu vou chamar aqui o método delete by ID e passar o ID como parâmetro. Adarlan, como é que ele Sim. vai fazer a distinção? Ele precisa obter ou deletar o usuário se as duas mapeações estão iguais. Tipo assim, você botou em cima get mapping ID para poder pegar um usuário e delete Uhum. mapping ID. Mas quando você faz uma requisição HTTP, você vai passar o ID da mesma forma. Como é que ele vai distinguir se você quer obter um usuário ou se você quer deletar um usuário? Se na Ele hora da vai, requisição você vai passar o mesmo parâmetro. sim, vai ser o mesmo path do URL, né? Só que ele vai indicar pelo tipo de método. Quando você faz uma chamada HTTP, você tem que dizer se aquela chamada é um get, é um post, é um delete, é um put, enfim, tem vários tipos. Se for um delete, ele vai executar esse método. Se for um get, ele vai executar esse, entendeu? Da mesma forma, esses dois métodos aqui, criar e listar, os dois estão mapeados para o barra usuários. Ele não tem nenhum outro mapeamento. O Postman, né? Que é Verdade. para você testar isso aí. Eu nem tenho ele aqui. Eu não sei nem como é que eu vou fazer aqui para testar. Eu acho que pelo terminal dá para fazer. Vamos lá. Então, nosso CRUD está pronto. Vamos executar agora, né? Vou aqui para o terminal. Deixa eu limpar aqui. Mais uma coisa aqui, voltando aqui no... Eu acabei de criar esses métodos HTTP, né? Eu poderia criar aqui também classes de teste. Da mesma forma que a gente criou aquela classe de teste para testar o get e o set dos atributos de usuário, você pode criar outra classe que faz uma chamada HTTP, que cria um usuário, verifica se o usuário foi criado. Eu só não vou entrar nisso muito para a gente não estender muito aqui. Mas pelo menos a gente entendeu o conceito de teste. A ideia é que tudo que você faça aqui no seu código, você crie classes para testar aquilo. Todos os métodos que tiverem aqui, você tem classes de testes que testam aqueles métodos. Então, voltando aqui para o terminal, vou executar um Maven test só para ver se está ok. Nosso projeto. Não está tudo ok, né? Teve um erro aqui em algum... Ainda algum erro com JPA. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu diminuir essa. Eu acho que é porque eu esqueci de colocar uma anotação aqui no nosso repositório. @repository. Então basta inserir essa anotação aqui, @repository, na nossa interface de repositório, para que o Spring Boot entenda que essa classe vai ser injetada de forma automática. Para que lá no nosso controller, na hora que a gente usar isso aqui como dependência auto-wide, ele consiga criar uma instância desse objeto. Então, tudo que faltou foi esse @repository. Agora eu acho que vai funcionar. Ainda não.
Então é isso aqui. Na classe usuário também faltou uma anotação. Que tipo de anotação eu tenho que colocar aqui? Se não me engano é @bin. Não é isso. Ah, tá. Lembrei o que é. Bom, na classe usuário, você precisa adicionar essa anotação @entity para que o JPA entenda que essa classe representa uma tabela do banco de dados. Porque nem todas as nossas classes criadas aqui representam tabelas do banco, apenas a classe usuário. Então, essa anotação @entity vai dizer para o framework que essa tabela representa que essa classe representa uma tabela no banco de dados. Então, automaticamente, ele vai criar lá no banco uma tabela com esses dois atributos aqui. Esses três atributos, aliás, né? E não e-mail. Agora eu acho que vai. Se seu código funcionar de primeira, tem algum problema. Isso mesmo. Agora foi. Ele executou todos os testes, nenhum falhou, tudo foi tranquilo. Agora eu vou executar um comando diferente aqui com o Maven. Ao invés de fazer... Ele não vai executar a aplicação, executar os testes e depois terminar. Ele vai executar a aplicação e deixar ela rodar, aguardando as chamadas HTTP. E nesse caso ele já está fazendo download de dependências que não tinham sido feito antes. Alguma coisa não deu certo aqui. Eu acho que ele está ignorando o H2, que é aquele banco de dados em memória, e está tentando usar acessar de fato o banco de dados, mas como a gente não fez nenhuma instância real de banco aqui, ele não está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso apenas tirando esse escopo de teste aqui do H2. Claro que a gente não vai fazer isso na aplicação em produção de verdade, né? Mas só para testar isso aqui. Pronto. Agora a nossa aplicação está executando. Como esse terminal está ocupado aqui com a aplicação, eu vou abrir uma outra janela. E aí você já pode fazer requisições HTTP para a nossa aplicação que está executando aqui.
Levi, me ajuda aí com o curl para fazer um post, por exemplo. Sabe como eu escrevo esse comando? Porque eu não tenho o Postman instalado. Tem como usar isso aí sem ter que fazer login? Nossa aplicação, acho que está na porta de um get para localhost. Tá dando para enxergar aí a fonte? Aqui sim. Eu tô achando bem pequeno aqui, deixa eu ver se tem como aumentar. Pronto, acho que tá melhor. Então, vou fazer um get aqui para localhost e colocar aqui a porta, porque nossa aplicação subiu na porta 8080. Se você for colocar isso em produção, aí você faz um mapeamento para a porta 80, enfim, você pode fazer outros mapeamentos de rota. E aqui eu vou fazer um get para barra usuários, que foi o path que a gente definiu lá no nosso controller. E só isso. Vou fazer um get para ele retornar a lista com todos. Como a gente não tem nenhum usuário cadastrado no banco, ele retornou aqui um array vazio. Agora eu vou fazer um post para criar um usuário. Então eu vou fazer um post para barra usuários e vou passar aqui no body. Deixa eu ver como é que eu faço isso. É no plural mesmo? É, no plural. No nosso controller está definido aqui usuários no plural. Não que tenha que ser no plural, aí você que define na sua aplicação. Você pode botar no singular, no plural, enfim. Existem até discussões aí na internet sobre qual seria o melhor padrão para ser adotado, né? Mas você põe o nome que você quiser lá na rota. Eu acho que esse raw mesmo tem que definir. Eu estou criando aqui uma chamada HTTP do tipo post para barra usuários, ou seja, eu quero criar um novo usuário, por isso eu estou passando o método post. Então eu vou passar aqui um objeto com os dados desse usuário. Eu não vou passar o ID, porque o ID vai ser gerado de forma automática, eu só vou passar o nome e o e-mail. Mas no valor, se for string, você põe as aspas, no caso aqui, mas se for um número, você não colocaria as aspas. Dessa forma. Então, vou criar esse usuário, vou enviar essa chamada. Eu acho que não era aqui no raw. Ah, tá. Eu não mudei isso aqui para JSON. Deixei como texto. Aí. Ele recebeu o método e retornou o usuário com o ID. Eu só passei aqui o nome e o e-mail e ele me retornou o usuário agora com o ID. Vou criar aqui um outro usuário, fazer outra chamada, né? E ele gravou agora com ID 2. Se eu fizer agora um get para barra usuários, ele vai me retornar a lista com todos os usuários já cadastrados. Se eu fizer agora um get para barra usuários barra e passar o ID do usuário que eu quero, passar ID 2, ele vai me retornar, deveria, né, retornar o tá dizendo que não está presente o ID. Um get para barra usuários barra o ID. Era para ele chamar esse método aqui, né?
Será que é esse request param? Eu acho que não. Aquele parâmetro que tá passando em repository find by ID, esse ID aí é desse jeito mesmo? É. Aqui tá certo, é isso mesmo. Agora ele deve estar dando algum problema aqui nesse mapeamento, mas pode ser aqui. O tipo do ID é long mesmo. Você poderia também fazer como int, mas você teria que vir aqui na classe usuário, definir como int. No repost com o L minúsculo não iria funcionar. Não sei, tá dando algum erro aqui nesse. Você consegue mostrar pra gente no navegador aí, Sérgio? O get? Sim. Possível. Localhost, porta 8080, barra usuários. Aí ele retornou um JSON aqui com todos os usuários. Só que aqui eu já não consigo fazer post, né? Direto no navegador. Tenta o método delete. Ele dá o mesmo erro. Deixa eu ver aqui se eu coisa. Peraí. Ah, tá. É isso aqui, o nome da anotação que tá errado. Deve ser path variable, não era param. A anotação de path param que a gente tava tentando colocar nem é do Spring. Então, essa é a anotação correta, path variable. Tem que alterar no método delete também. Isso. E aí essa request param aqui nem é usado. Request param seria para você pegar informações dos parâmetros do URL, o que vem depois da interrogação. Que você pode escrever um método que recebe parâmetros. Se não me engano, o próprio Spring ele já atualiza a aplicação. Se você... Vou derrubar aqui. Executar de novo. Bom, tá lá no Postman para ver. Se eu fizer aqui agora um get, ele vai voltar vazio, porque nossa aplicação
caiu e subiu de novo, então todos os dados que estavam no banco em memória foram perdidos. Ele não grava de fato os dados no banco, senão a gente teria que instalar um banco de dados aqui, né? Tá aí retornando o array vazio. Vou fazer agora um post para ele criar um usuário. Criou. Vou colocar agora outro usuário. Criou também. Agora eu vou fazer um get para ver se ele retorna a lista com todos os usuários. Ok. Agora eu vou fazer um get passando o ID como parâmetro. Para ver se ele retorna. Ok, ele retornou o usuário com o ID correto. Agora eu vou fazer aqui um delete, passando também o ID do usuário. Supostamente ele deletou, vou fazer aqui um get. Ok, só tem um usuário lá dentro. Então, isso é tudo. Nossa aplicação está pronta, está funcionando. A gente só não fez aí com um banco de dados real mesmo. Eu tinha dito no início que a gente ia usar Docker para poder fazer com o banco de fato, mas acho que isso vai estender muito aí, a gente vai acabar levando muito tempo para concluir. Exato. Então acho que até aqui tá tranquilo. Adarlan, se você puder subir isso no Git, num repositório público e mandar o link pra gente. Certo, eu faço isso agora. Deixa eu criar um... Bem, o objetivo era esse, pessoal. Espero que todos tenham entendido aí. Vou criar aqui um repositório no GitHub e coloco esse código lá dentro e já vou mandar o link aí na conversa. Deixa eu ver quem era. Isso mais projeto de aula Spring REST. Lembrou muito Laravel, o Iago tá dizendo aqui. Em cada linguagem você vai ter um framework que parece com isso. Mas o Laravel ele tem... mas assim, dá para criar uma estrutura de organização melhor, né? Porque, tipo assim, no Laravel tem as migrations. Eu vi que na hora que você criou o repositório, você conectou esse repositório com a classe de usuário, que no Laravel seria representado mais com a model. Só que eu percebi uma diferença, que, no caso, essa classe de usuário que você criou, eu poderia utilizar ela fora do escopo da API REST, né? Eu poderia utilizar ela no projeto normalmente. Não precisaria só criar essa classe usuário para utilizar no serviço web. Da forma que foi criado aqui, sim, essa classe poderia ser usada em outros escopos. Mas isso depende muito de como você organiza os pacotes da sua aplicação. Aqui a gente poderia dividir isso em pacotes, colocar tudo mais organizado, mas como uma aplicação bem simples, com poucas classes, eu nem me preocupei com isso, em separar em pacotes e tal. Mas dava para fazer de diversas formas diferentes isso aqui. Você poderia criar um pacote específico só para conter os seus models, né? Ou um pacote específico só para lidar com usuários, caso a sua aplicação tenha outros models. E vai depender muito de como você quer fazer o design da sua aplicação. O Spring ele não tem já uma árvore de arquivos já definida, sem ser esse daí de teste que você mostrou pra gente? Ou você que define isso de forma pessoal mesmo? E que cria mesmo a sua arquitetura? Essa árvore de diretórios aqui que ele cria já é padrão. No caso, não é nem do Spring, é do próprio Maven. Você tem a pasta source, aí dentro de source você tem main e teste. Main, onde você vai colocar o código-fonte mesmo do seu projeto, e teste, onde vão ficar os testes. E aí você tem a pasta Java, que você tem outras pastas também, tem essa pasta de recursos aqui, que você poderia usar para colocar arquivos de configuração e outras coisas. Então aqui Java é onde vai ficar de fato o código-fonte, e a partir daqui vai ser a sua organização de pacotes. No caso, a gente criou um pacote chamado com.example.demo, e dentro desse pacote, nossas classes.
Isso ficou dessa forma porque simplesmente a gente não configurou nada lá na hora de atualizar o projeto, só deixou do jeito que estava, ele já vinha o pacote com esse nome. Mas aqui, a partir desse ponto, você pode organizar e deve, né, organizar pacotes de acordo com a sua necessidade. Os comandos para rodar você pode colocar no readme, Darlan? Certo. Deixa eu adicionar o readme aqui. Se você puder adicionar os links também que você mandou aí. Galera, aqui todo mundo já manja de MD, viu? Massa. Foi só isso de comando que a gente usou, né? Teste e run. Exato. Só os links aí se você puder botar. O que mais? Além do o Spring Initializer, né? Se você olhar aqui no POM, você vai ver aqui nas dependências que ele tem aqui, o H2. Eu não vou colocar o link para esses aqui, porque todas as dependências já estão declaradas. Se você olhar o nome das dependências, se quiser dar uma pesquisada a mais, vou colocar aqui os links só do repositório Maven, para você pesquisar as dependências lá. E o Spring Initializer. Se você puder, por favor, adiciona só uma observação aí. Será disponibilizada uma videoaula com a gravação dessa videoconferência? Certo, mas não tem link ainda para isso, tem? Não, ainda não. Aí deixa o espaço aí que eu adiciono depois. Pronto. Pronto, faltou alguma coisa aqui? Tá ótimo, muito obrigado. Então, deixa eu subir aqui pro adicionar o readme.
Tá aí. O projeto tá lá no GitHub, vou jogar o link aí. Valeu, obrigado, Darlan. Nada. Uma boa noite pra todo mundo aí. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Valeu, valeu.